Bem-vindo a mais um episódio da campanha Compartilhe Boas Práticas. Hoje, o Cinep conversa com o Colégio Notre Dame Aparecida da cidade de Carazinho. Queria apresentar um pouco mais sobre o trabalho com os pequenos, os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E quem conversa conosco é a coordenadora pedagógica Joyce Specht. Seja bem-vinda. Olá, Alana, tudo bem? Olá, o Cinep. Gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade de partilhar a nossa prática do Colégio Notre Dame Aparecida. Nós que agradecemos por ter aceito esse convite. Bom, Joyce, a gente sabe que os anos iniciais eles são muito importantes na aprendizagem dos alunos, né? Quando as crianças são alfabetizadas, elas aprendem a escrever de forma cursiva, fazer as primeiras equações. E quais foram as formas encontradas pela instituição, né, para dar continuidade a esse trabalho agora de forma remota? Foi um trabalho no início bastante complexo, porque, como todas as escolas, nós também não sabíamos o caminho lá no início. Estávamos habituados a uma forma de trabalho, os professores muito organizados, com o ano letivo todo preparado, e o percurso muda exatamente no início. Então, as nossas angústias foram, de início, bastante perturbadoras, porque começamos o turno de trabalho na escola e, no meio da tarde, decidimos que no outro dia não íamos voltar. Isso era para ser para 15 dias, né? E estamos aí 5 meses fazendo esse trabalho remoto. Mas nós conseguimos fazer isso de uma forma bastante ágil. No dia em que as crianças foram para casa, já levaram algumas tarefas, os professores tiveram tempo nesse segmento do ensino fundamental de organizar algumas práticas para o tempo de alguns 15 dias. E depois, durante esse tempo, descobrimos que esse afastamento seria mais amplo. E aí nós iniciamos um trabalho de organização para que as crianças continuassem com esses seus aprendizados. A nossa grande preocupação dos professores, principalmente, era como dar seguimento a esse processo tão rico que é a partilha, porque a aula se faz na partilha, o chão da sala de aula é a nossa escola, e o chão de sala de aula mudou, ele foi para a casa dos nossos estudantes. Então, de início, realmente foi angustiante, mas rapidamente os professores conseguiram entender essa dinâmica que teria que ser diferenciada. Aí nós começamos um processo que, de início, mandávamos as atividades de forma assíncrona e logo se percebeu a necessidade da intervenção síncrona. Começamos com algumas aulas de forma virtual, no modo online, uma novidade, uma correria, ninguém conhecia as plataformas, mas o professor ele teve uma capacidade muito rápida para se moldar a essa nova sistemática. A versatilidade dos professores é algo elogiável. Então, no nosso colégio, eles conseguiram, de imediato, organizar essas atividades. Tanto as que vão para casa, que são as assíncronas, quanto os momentos síncronos. E começamos com 2 aulas semanais. Depois percebemos que 2 não eram suficientes. Ampliamos e hoje todas as crianças têm aulas todos os dias. Então, a rotina, ela se estabeleceu. E ela foi positiva para todos. Porque a família percebe a importância do professor entrar na casa da criança e fazer as intervenções, e o professor se sente realizado porque ele consegue visualizar essa caminhada no dia a dia. Então, essa organização ela foi rápida, mas realmente ela mostra que é possível continuar as aprendizagens mesmo de forma remota. Sem dúvida. E Joyce, quais foram algumas metodologias ou até ferramentas, né? Quais foram os modelos que vocês utilizaram para realmente enviar esses trabalhos, né? A própria organização dos professores, né? Como é que vocês trabalharam com os docentes? Houve uma formação, uma preparação para que eles também conseguissem lidar com esse momento e atender os alunos da melhor forma possível? Se antes, nos momentos presenciais, nós tínhamos uma dificuldade enorme de organizar agendas para planejamento, com o distanciamento isso foi muito facilitado. Eu penso que esse foi um dos grandes aprendizados para nós, coordenadores pedagógicos, e também para os professores. Agora nós conseguimos planejar praticamente todos os dias, porque marcamos ali uma reunião online, a gente se reúne, planeja a semana, planeja as aulas, e os professores têm uma segurança de contato. Eles fazem isso de uma forma muito frequente. Então, as turmas se organizam por ano de ensino,
e também fazemos os nossos planejamentos gerais. Então, essa foi uma facilidade que eu digo que o distanciamento nos trouxe. Estamos mais próximos do que nunca. Porque nos dias normais de aula, você dá recados, né? São os avisos paroquiais, como a gente chama. São recadinhos rápidos, você conversa com os professores rapidamente, aguarda a formação do mês para conseguir preparar o professor. E agora nós temos isso de uma forma acessível. Esse foi, então, sem dúvida nenhuma, um ponto muito válido da forma como a gente se estrutura da forma online. O planejamento para as crianças, nós organizamos ele diariamente. Mas o planejamento vai para as casas das crianças de forma semanal. Então, na sexta tarde, todos os planejamentos são concentrados, eu encaminho para os e-mails das famílias o planejamento da semana seguinte e o pai já recebe o planejamento para toda semana. Segunda-feira, a família já se organizou para sua aula online, o professor já solicita os materiais e desenvolve essa prática com as crianças de uma forma organizada. Eu penso que o que deu clareza para a forma como está sendo trabalhada é justamente a organização, esse processo de organização do dia a dia, e ele de uma forma semanal facilitou para todos. Dá um pouco mais de trabalho, porque você planeja semanalmente as atividades, o professor precisa dar uma organização maior para isso, mas ele se sente seguro porque o processo vai ser garantido. E aí, o que a gente fez para as aulas? Nós temos, na verdade, 4 formas diferenciadas de atender essas crianças. Uma é esse momento online, do horário marcado, todas as crianças assistem às aulas juntos, de cada turma, e o professor desenvolve ali o seu planejamento da aula. A outra forma é dividir as crianças em grupos menores para conseguir entender algumas especificidades de alguns componentes curriculares. Como o professor vai conseguir trabalhar a linguagem com todas as turmas, com a turma toda junta, todos os estudantes? Então, o que o professor faz? Ele organiza pequenos grupos. A outra sistemática é um agendamento individual com cada criança. Então, o professor do primeiro ano, por exemplo, nós temos 3 turmas. As professoras, depois da aula, elas agendam horários individuais e fazem uma conversação individual com a criança, para que ela possa observar o processo realmente da alfabetização, que era o nosso grande temor, que as crianças não conseguissem se alfabetizar. E foi um processo fantástico. Elas conseguem fazer a leitura com eles de forma individual, a escrita de forma individual, fazem essa testagem, dão um feedback para a família, porque retornam depois de cada atendimento no que a criança evoluiu, no que ela ainda precisa melhorar. Então, foi uma forma muito prática que a gente encontrou de ter um contato que no dia a dia da sala de aula não seria possível, porque no coletivo você não consegue atender de forma tão individualizada. E hoje o professor tem esse recurso. E a outra forma, a gente faz os aulões, né? O primeiro ano, principalmente, as meninas reúnem as 3 turmas para fazer momentos muito especiais. Um exemplo foi a Semana do Folclore, elas reuniram todas as crianças para fazer uma roda de cantos folclóricos. Também já fizeram juntas a Semana da Invenção, cada criança de cada turma apresenta a sua invenção para os coleguinhas. Então, esses momentos, eles têm sido muito diversos e, ao mesmo tempo, muito ricos, porque a criança ela não espera nada diferente do que uma novidade. Ela sempre quer a novidade. Mas, prof, a gente não vai se reunir hoje com a outra turma? Então, partilhas, porque lá na escola eles se viam todos os dias. E agora eles se veem isolados. Então, são facilidades também que, mesmo em meio às dificuldades, nós estamos conseguindo achar caminhos para essa construção. Que bacana. E ouvindo essa tua fala, Joyce, eu acho que a gente, se pensarmos 2021, acho que tem muitas coisas que talvez a gente vai levar de positivo e que talvez fiquem, né? Fiquem para 2021 como uma lição aprendida. E é legal, nessa tua fala também, essa atenção individualizada que vocês dão para os alunos, que vocês perceberam que não ia ser suficiente a gente apenas dar a aula para todos e que seria necessário a gente realmente, um por um, avaliar e conversar e até dar esse feedback para as famílias. Isso pode ser uma lição aprendida, pode ficar para 2021 essa parte desse online ou não? Com certeza. E, todos nós já temos essa percepção de que tudo que veio de bom para nos auxiliar na prática precisa permanecer. O exemplo dos planejamentos dos professores. Antes eles se reuniam nos momentos que eles tinham oportunidade para planejar. Hoje eles podem fazer isso dentro da sua própria casa,
com o tempo otimizado e com certeza com um diálogo muito aberto. Os estudantes da mesma maneira. Quando nós tínhamos contato com as famílias, quando nós chamávamos as famílias, ou quando a gente conversava nos corredores, quando o pai ou a mãe trazia a criança, ou na entrega de pareceres e boletins, no fechamento do trimestre. Hoje a gente consegue ter esse acesso aos pais a qualquer momento. Então, esse caminho, ele não vai ser esquecido, nós vamos continuar percorrendo o caminho com certeza, porque veio para ficar, Alana. Essa é uma questão, uma lição que nós aprendemos com a dificuldade, que se tornou uma oportunidade nos dias de hoje. Que bacana, né? Então, acho que essa tua frase resume muito bem, né? Das dificuldades, a gente realmente fez novas oportunidades para 2021 e, por que não, sempre trabalhar para melhorar as nossas instituições de ensino. Joyce, acho que muito bacana conversar contigo. A gente agradece a tua presença por compartilhar um pouquinho, né, desse trabalho, né, porque deve ser só uma parte desse enorme trabalho e que vem sendo realizado pela instituição. Obrigada por compartilhar conosco, né, todos esses projetos que vocês estão desenvolvendo com o ensino fundamental. E eu abro esse espaço agora para uma mensagem, um recado, fique à vontade. Isso. Alana, eu quero dizer que o crescimento nosso em todas as áreas do conhecimento e para todos os professores, ele foi fantástico. Quando a gente consegue observar que uma dificuldade, que era uma aula de educação física online, para dar um exemplo, se tornou também um caminho de prática. E aqui, para citar o exemplo rapidamente, penso que também não posso deixar esse exemplo sem citar, o professor de educação física, ele desenvolve a cada aula um processo diferenciado para desenvolver habilidades nas crianças. Então, ele sempre vai solicitando um material diferente e aquela aula sempre também é uma surpresa. São os copinhos plásticos e as tampinhas para fazer uma atividade de motricidade, é o pulo da corda que a criança não está conseguindo desenvolver na escola e ele estabelece como um desafio. Nós temos crianças que pulavam uma vez a corda e hoje eles pulam 70 vezes. Eles nem conseguem contar, porque não aprenderam ainda a numeração inteira, pelo 100, o número de pulos que eles conseguem dar na corda. Quando a gente vê esse tipo de exemplo, e os professores citam isso com muita alegria, nós percebemos que é possível. O caminho da aprendizagem, ele não se interrompe, ele se amplia. Nós estamos vendo crianças de 6 anos dominando a tecnologia dos computadores, acessando links, fazendo a sua aula Meet, desligando o computador, acionando no celular. Eles dominaram uma tecnologia que talvez antes nós nem imaginássemos que eles iriam explorar. Então, esta criança que hoje nos acompanha na escola e cresceu conosco, porque nós também aprendemos tudo isso ao mesmo tempo que eles, ela é a prova viva de que a educação é a obra mais fantástica que pode acontecer, porque o vínculo, mesmo distante, nós conseguimos mantê-lo. Então, que a gente não desista da aprendizagem das crianças, que a gente busque caminhos diferentes, que essa criança se sinta abrigada por esse professor, que ela possa contar a sua novidade, que ela possa ter o brilho no olho. E isso realmente é algo que tem acontecido no Colégio Notre Dame Aparecida, e nós estamos percebendo os professores felizes por esse processo. Enquanto alguns, em alguns lugares, se sentem depressivos, nós percebemos que os professores na nossa escola estão muito motivados e vendo o crescimento das crianças acontecendo. Então, partilhar essa prática realmente foi algo muito rico, e eu agradeço essa oportunidade do Cinep, essa conversa com você, Alana, e vamos seguir em frente, com certeza, com muita garra e muita coragem, porque o professor tem isso para realmente transparecer a sua missão da educação. Que bacana, a educação, né, como uma das obras mais fantásticas. Muito bonita essa sua fala, viu, Joyce? E você, gostou desse projeto? Então não deixe de curtir e deixar o seu comentário logo abaixo. Você continua conferindo os principais conteúdos da educação através do nosso portal e aqui no YouTube. A gente reforça. Se inscreva na TV Cinep. É fácil, rápido, é só clicar nesse botão vermelho logo abaixo. E também não esqueça de acionar as notificações. Assim você recebe alertas no seu celular todas as vezes que a gente publicar novos conteúdos. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!